Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Josimari, eu tenho 35 anos e tô gravando aqui agora, nesse cenário mesmo, porque isso também vocês vão entender mais pra frente, mas enfim, o que eu venho trazer pra vocês hoje é algo que pra mim é muito importante, tá fazendo uma diferença enorme na minha vida e por esse motivo eu decidi compartilhar, porque eu acredito que assim como eu, muitas pessoas estão naquele ponto da vida em que parece que nada dá certo, em que a autoestima tá lá embaixo, em que não consegue mais acreditar em si próprio. Eu ainda sempre tive um marido que sempre tentou me elevar, que sempre esteve comigo, que sempre acreditou em mim, mas muitas pessoas não têm. E eu quero dizer para essas pessoas que por isso que eu tô gravando, não só para contar a minha história por mim, mas por vocês, porque eu acredito que assim como eu consegui, vocês também vão conseguir, porque eu acredito em vocês. Eu já tive aí nesse fundo do poço onde vocês estão e eu tô saindo. É um processo, não é da noite pro dia. Tudo isso aqui, ó, até gravar esse vídeo faz parte do meu processo. Mas é pra frente que se anda, é um passo de cada vez. Eu sei que isso é clichê, mas é a mais pura verdade, gente. E o intuito é esse, que vocês se sintam acolhidos e saibam que não estão sozinhos, tá bom? Então vamos lá. Gente, assim, ó, eu não vou contar toda a história hoje, bem pelo contrário, assim, eu vou direto ao ponto e com o passar dos dias, se vocês gostarem, se realmente se identificarem com isso, a gente vai gravando mais vídeos e eu vou contando pra vocês, tá? Mas a questão é a seguinte, eu cheguei a um limite em que eu tava há muitos anos desempregada, morando numa cidade em que eu não tenho família nenhuma, numa mão sobra dedo da quantidade de amigos que eu consegui fazer ao longo de todo esse tempo, me sentindo sozinha, porque o meu marido, por mais maravilhoso que ele fosse, que ele seja, né, ele sai cedo, volta só à noite, ele não fica em casa durante o dia, é raro ele conseguir vir almoçar. E assim, gente, eu entrei num estágio que eu tive que fazer até tratamento psiquiátrico, porque eram muitas coisas envolvidas. Meu pai doente numa outra cidade, onde eu morava anteriormente. Minha mãe extremamente deprimida por estar ali cuidando do meu pai sozinho na situação em que meu pai estava. E eu me desdobrando entre lá e aqui, com o coração na mão, com os nervos à flor da pele, sem saber o que fazer, sem uma condição financeira boa. Eu sempre tinha sido independente até então, sempre trabalhei. Não me faltou nada, gente, porque o meu marido é maravilhoso. É isso que eu quero colocar pra vocês, que eu sei que muitas pessoas ainda passam por uma situação mais problemática, que é quando tu não tem ninguém do teu lado pra te apoiar. Eu ainda, graças a Deus, sempre tive meu marido, mas eu não tava conseguindo dar conta sozinha das coisas que eu queria fazer e que eu não conseguia fazer por N motivos, que como eu disse em um outro vídeo eu vou detalhar pra vocês, mas enfim, o que aconteceu? Necessitei até tratamento psiquiátrico, fiz, que é uma coisa que eu recomendo para todos aqueles que chegam assim, ó, num nível em que vê que não tá bem, que realmente não tá legal as coisas. Façam, gente, façam. Eu tinha uma coisa assim, ó, de pensar em ir no psiquiatra, porque a gente tem aqueles conceitos, né? Aqueles preconceitos, na verdade. Então eu nunca tinha ido, eu não tinha procurado, eu não psicólogo também, uma coisa assim, ó, que a gente já vem com aquela mentalidade. Mas gente, vamos desconstruir esses conceitos, porque nossa, gente, só quem realmente passa e vai e necessita e tem esse acompanhamento e melhora, sabe a importância que isso faz na vida da gente, tá? Mas enfim, fiz o tratamento, fiquei bem, razoavelmente bem, mas a luta era aqui dentro, era comigo. Aquelas crises que eu tava tendo, eu não tive mais, de ir parar no hospital e tudo.
Mas, gente, o processo era totalmente interno. Eu me sentia feia, autoestima no fundo do fundo do fundo do poço. Eu não me sentia confiante. Eu não conseguia produzir. Eu não conseguia me sentir bem. Nem quando eu era convidada para alguma coisa, eu não conseguia ir com alegria, com boa vontade. Quando eu ia, era por uma obrigação, digamos, e eu não conseguia ser eu mesma. Sabe quando parece que tu tá todo o tempo representando? Gente, assim, ó, eu não sei nem explicar em palavras tudo que eu sentia. Era uma falta, assim, de confiança em mim. É como se todo o tempo as pessoas estivessem me olhando. Eu me sentia todo o tempo analisada, julgada. Se eu ia comer, parece que eu não sabia como é que eu ia comer porque estavam me olhando. Teve uma época que eu não conseguia fazer nada sozinha, assim, ó, de sair, eu tinha que esperar o meu marido, tudo ele tinha que ir comigo, ele trabalhava o dia inteiro, trabalha o dia inteiro, não tem hora pra chegar em casa, e quando chegava, tinha que sair comigo. Mas assim, gente, ele nunca reclamou de nada, graças ao bom Deus, é uma pessoa maravilhosa que eu tenho na minha vida. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem, às vezes tem a boa vontade, mas não tem nem a disponibilidade de estar fazendo as coisas, né? Enfim, o que aconteceu, tá? Como eu disse, em outra oportunidade a gente vai conversando melhor, eu vou colocando mais detalhes e a gente vai se conhecendo mais e se ajudando mais. Eu comecei a pensar assim, ó, eu tô fazendo tudo aquilo da questão médica, psiquiátrica, tudo direitinho e obtive um resultado maravilhoso, mas eu comigo mesma não tô bem. Porque aí eu comecei a tentar produzir coisas, fazer coisas e nada ia pra frente, sabe? Que nem aqui no canal. Tem uns vídeos que eu já tinha feito em outro nicho, que é algo que me chama muita atenção, gente. E assim, ó, eu não conseguia aparecer nos vídeos. Eu tinha medo do julgamento das pessoas, o que elas iam pensar. Eu não me sentia bem, eu não me sentia bonita, eu achava que eu não tava legal. Então, assim, ó, eu tentava produzir. Eu saía entregar um currículo, eu saía falar com alguém, tentar pedir um emprego, mas sabe quando tu tá tão insegura que tu não consegue passar pro outro que tu é capacitado, que tu é seguro, que tu consegue? É assim, gente, é uma coisa que é da gente, sabe? Então, chegou um ponto em que eu parei e pensei, eu tô fazendo toda a parte técnica de forma correta, mas é algo em mim que não tá deixando com que os outros me vejam como apta ou que os meus projetos deslanchem. É algo em mim, porque quem que tá são N coisas e quem que é a criatura específica que tá em todas elas? Eu. Então o ponto era em mim, interno, sabe? Mental, espiritual era em mim. A parte do mental, eu já tinha feito todos os tratamentos, porque eu tinha crises de parar no hospital. Assim, da ansiedade, sabe? Parecia que eu tava morrendo. Então eu pensei, eu sempre fui uma pessoa muito ligada à espiritualidade, só que nesse meio tempo eu me afastei muito, gente, muito assim, ó. Então eu pensei, eu preciso retomar, afirmar minha fé e retomar e fazer outras coisas. Nisso, pesquisando muito, eu achei o uso floral. Não sei se vocês já ouviram falar, tem vários assim, ó, mas eu achei que alguns florais que dava pra mandar manipular. Fui ler sobre eles, achei muito interessante, mandei manipular, específico ali pra mim, comecei a tomar. Não vi diferença nenhuma no início, porque também é um processo, demora pra fazer efeito. Mas assim, ó, foi o primeiro passo que eu dei nessa minha busca mais direcionada ao meu eu interior. Passou um tempo, eu sempre buscando, e eu achei algo chamado Ho'oponopono.
eu tive aquele contato ali com aquele vídeo que falava sobre Ho'oponopono, olhei e tudo assim, eu achei interessante, porque eu achei ele muito prático, muito simples. Só que justamente por isso, por ser simples não significa que seja fácil. Mas a mente da gente, né? Às vezes a gente quer achar lógica nas coisas mais complexas. Então eu achei tão simples assim que eu pensei, é interessante, mas é só isso. E não fiz, gente. Não fiz. Falei ali, mas não fiz em si. Passou, foi passando, foi passando. Eu tive minha filha, mudei de casa. Veio tudo assim, ó, junto. Foi um processo que eu queria muito ter minha filha. É outra história que em outro momento eu vou contar pra vocês. Mas eu ainda não tava bem, gente. Eu não tava bem. Quando a minha filha nasceu, junto com a maior realização da minha vida, vem a enxurrada de responsabilidades que é a maternidade. Ainda mais quando se é mãe de primeira viagem e sozinha numa cidade. Porque, como eu disse, eu tenho meu marido, mas ele sai de manhã, ele volta de noite e a gente não tinha ninguém aqui que pudesse contar. Gente, eu passei bastante coisa, assim, ó. Graças a Deus, minha filha é muito saudável. Minha filha é o amor da minha vida. Mas quando ela nasceu, a começo que a minha gravidez foi toda de risco. Teve N coisas que fizeram com que a minha ansiedade voltasse. Quando a minha filha nasceu, ela teve o refluxo oculto, que ele não é uma, assim, não posso dizer pra vocês, é uma doença. Gente, ela tá bem, graças a Deus, mas é uma condição ali da criança que faz com que ela não fique vomitando, mas tendo azia. Então ela ficava tendo aquela ardência até a gente descobrir certinho o que era. Foi bem penoso assim no início. Então eu tinha muito cuidado com ela. E começou que eu não dormia. Eu fui emendando, dormindo picado. E vocês sabem a importância do sono na vida de uma pessoa. E ainda mais uma pessoa, mãe de primeira viagem, que tem ansiedade. Porque uma coisa vai levando a outra, entende? Tu não dormir direito deixa com que tu fique mais nervosa. Tem aqueles hormônios da gestação, amamentação, tudo influencia, gente. Assim, foi um processo bem complexo. E eu me vi novamente no fundo do poço, com uma criança pequena, totalmente dependente de mim. E eu triste e sem perspectiva e sem saber o que fazer e tendo que ser forte por ela, enquanto a minha vontade era deitar e chorar. Nessa época, eu me reconectei com muita fé, muita oração, muita meditação. Eu fui buscando me reconectar novamente, porque eu vi que aquele período ali da maternidade eu tinha ficado só ligada pra minha filha, né? Na gestação eu me desconectei, gente. Eu preciso assim, ó, tá sempre me policiando nesse meu processo. Eu tinha me desconectado bastante. Então, eu voltei e achei o Ho'oponopono novamente. Quando eu vi dessa vez, eu tava tão assim, tão necessitada, sabe? Porque as poucas pessoas que se dispuseram a me ajudar, eu tava numa fase tão ruim, assim, ó, que, gente, eu tava implicando, sabe? O fato é esse, eu tava implicando até com quem queria ajudar. Então eu comecei a fazer o Ho'oponopono porque não era pra mim, eu fiz pra elas, pra que eu parasse de implicar com elas. E o Ho'oponopono são 4 frases básicas, que é: sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grata, eu te amo. E eu fiz mais com essa intenção, focada nelas, porque eu acho que se fosse pra mim naquele momento eu não ia fazer diretamente pra mim, mas eu comecei a fazer por elas porque eu tinha essa consciência de que elas estavam tentando me ajudar, só que eu tava implicando com tudo que estava sendo feito, que eu não podia, porque uma coisa que eu não sou é mal agradecida. Então que eu deveria me acalmar, eu deveria ser grata ao que elas estavam fazendo. E aí eu comecei a fazer por elas. E, gente, aí o processo começou a mudar.
O Ho'oponopono é mágico, gente. Mágico. Na época que comecei a fazer, eu vi primeiro sem a palavra abençoado, que era, por exemplo, eu vou dar o nome do meu marido, que é Lucas. Lucas, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grata, eu te amo. Depois eu achei o Ho'oponopono mágico da Beth Russo, que fala assim, ó, Lucas abençoado. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grata, eu te amo. Porque o abençoado, ele já te abre um leque de bênçãos. Ele já te faz bem tu falar essa palavra abençoado, já te eleva e tu tá abençoando a outra pessoa. Então já começamos a abençoar antes de falar as demais palavras do Ho'oponopono. E assim, ó, gente, foi incrível a mudança que começou a fazer. E a partir dali mesmo, sem constância, as coisas começaram a mudar pra mim. Eu digo pra vocês com todas as letras assim, ó. Se eu tivesse feito direitinho, como deve ser feito, porque o processo, ele é contínuo. A gente tem que ter disciplina sobre as coisas, entendeu? A gente precisa ter constância. E eu não fiz direitinho, mas se eu tivesse feito direitinho, a minha situação hoje em dia poderia estar muito melhor. Mas não, gente, assim, ó, eu fiz para aquilo ali, resolveu, eu parei. Depois eu voltei a fazer de novo para outras situações e depois eu fiz de novo para as pessoas. Mas assim, ó, só mais pra frente que eu fui de fato estudá-lo e entender como que funciona. E aí eu comecei a fazer pra mim, que é o que eu faço todas as manhãs. Eu acordo e faço ainda na cama. Porque lembra que eu falei pra vocês lá atrás que eu passava por várias coisas e a única coisa em comum que tinha em todas elas era eu passando. Então a limpeza ela tinha que ter começado primeiro por mim. Sempre vai ser assim. Nós temos que limpar, melhorar em nós para poder refletir no outro. Então eu comecei a fazer pra mim todas as manhãs. Levanto, acordo, abro meu olho e falo, Josi, porque você vai usar, se você tem um apelido, é o nome que você se identifica. Meu nome é Josimar, eu me identifico como Josi. Todo mundo me chama de Josi. Josi é abençoada. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grata, eu te amo. Com alegria, com confiança, com convicção. E a partir daí eu faço todo o resto do processo, que uma coisa vai complementando a outra e eu vou contar pra vocês nos próximos vídeos. Mas, gente, lá atrás eu também não acreditei. E por isso que eu tô vindo contar pra vocês. Porque eu só quero que vocês se permitam, elevem um pouquinho a sua mente, a sua fé e se permitam experimentar. Só façam, gente, só façam. E depois me contem. Eu tenho certeza que alguém vai se identificar com isso que eu tô contando. E que mesmo que você não tenha nenhum problema, que com a graça do Senhor vocês não tenham nada em específico assim, ó, façam pra vocês, pra liberar as memórias passadas, os traumas, façam, só façam. Porque muita coisa a gente até não lembra, mas o nosso subconsciente tá aí, né? Só façam, gente. Confiem, façam e depois me contem. Um beijo pra todos.